Som. Aí. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, com você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que também ainda irá assistir futuramente essa palestra. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Souza, eu sou o presidente do Viva, que é uma escola de estilo de vida localizada em Jacareí, São Paulo, próximo à TV Novo Tempo. Lá no Viva a gente recebe pessoas do Brasil todo para reeducação de estilo de vida, pessoas com diabetes, hipertensão, depressão, síndrome do pânico, artrose, enfim, todos os tipos de doenças crônicas. Nós recebemos essas pessoas e as ensinamos a terem um estilo de vida mais saudável e nós, com a graça de Deus, muitas pessoas revertem essas doenças, controlam ou têm uma melhora significativa. Claro que agora com a pandemia estamos fechados, mas temos também os nossos cursos e programas online. Então, se você quiser mais informações, depois a gente deixa o telefone aí, ou entre no nosso site espaçoviva.com.br. Bom, mas o título e o assunto desse encontro é Finalizando a Obra. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar, mas antes vamos orar aqui com vocês. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui de maneira online para falar sobre esse assunto tão urgente, tão presente, dessa verdade presente. Pai, o Senhor sabe que sou um pecador falho, mas a sua palavra diz que mesmo ainda nós sendo pecadores, ainda assim o Senhor nos usa. Então, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa todos os nossos pecados, todos que estão assistindo, e fale ao nosso coração, fale à nossa mente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma das verdades mais solenes e mais gloriosas reveladas nas Escrituras. E qual deveria ser, então, a nossa atitude? Já que a gente entende dessa verdade, que é a segunda vinda de Cristo, tem mais de 2.500 referências sobre a segunda vinda de Cristo. E se ele veio a primeira, ele virá a segunda. Amém? A nossa atitude, lá em 2 Pedro 3, 10 a 12, diz que a nossa atitude deveria ser apressar a vinda de Deus. Engraçado que uma vez eu fiz um anúncio no Facebook para um público cristão sobre um congresso que iria ter, eu acho até que era o OCI do ano passado, se não me falha a memória. Eu fiz um anúncio dizendo assim: saiba como você também pode apressar a vinda de Jesus. E eu anunciei isso para um público cristão. E para minha grande surpresa, eu recebi uma enxurrada de críticas, dizendo: a gente não pode apressar a vinda de Jesus. Isso é impossível. Deus tem uma data certa para voltar, a gente não pode apressar a vinda. Não é isso que está dizendo aqui em 2 Pedro 3, 10 a 12. Pedro está nos dizendo aqui para nós apressarmos. E essa palavra no grego quer dizer exatamente isso: ativar, acelerar, precipitar. Então, isso está sim em nosso poder, ou na verdade é o nosso dever, apressar a vinda de Jesus. E Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, ela confirma isso, dizendo assim: dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Então, se você é adventista do sétimo dia, aqui está uma confirmação também da profetisa. Bom, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz também: a obra de Deus nessa terra jamais poderá ser terminada
a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Essa é uma citação poderosa, forte, não é verdade? Diz assim que a obra, está falando que a obra jamais será terminada se a gente não unir os nossos esforços ao de pastores e ministros. Os pastores e ministros constituem 1% da igreja. Vocês acham que a gente deve deixar essa obra para eles fazerem apenas? Claro que não, claro que não. Nós, como membros, os outros 99% da igreja, devem unir os seus esforços aos nossos líderes. Agora, outra citação diz que, apesar de nós termos que fazer isso para apressar a vinda de Deus, fala que nenhum dentre 100, ou seja, nem 1%, em nosso meio, está fazendo qualquer coisa, além de empenhar-se em empreendimentos comuns, seculares. A gente não está nem meio desperto em relação ao valor das almas pelas quais Cristo morreu. Então, a gente tem um problema. Só 1% da igreja, que são os líderes e pastores, estão ali trabalhando 24 horas por dia para pregar o evangelho, para colocar aí os projetos evangelísticos. E os outros 99% não estão unindo seus esforços. E aí, desses outros 99%, nem 1% está nem meio desperto. Não está fazendo nada. Está aqui tocando o seu negócio, nos seus empreendimentos seculares, e não está desperto pelas almas pelas quais Cristo morreu. Então a gente tem uma pirâmide aqui. Essa pirâmide, um professor meu me mostrou, eu gostei, e eu vou mostrar aqui para vocês. É uma pirâmide de níveis de participação ou níveis de engajamento para a finalização da obra, para a pregação do evangelho. Não quer dizer, vamos deixar bem claro aqui, não quer dizer que quem está aqui embaixo na pirâmide está perdido, e não quer dizer que quem está em cima está salvo, ok? Isso aí só Deus julga, não cabe a nós julgar isso. Mas estamos falando aqui de engajamento por tempo. Quem está dedicando mais tempo para finalizar a obra? De novo, não quer dizer que quem está embaixo está perdido, quem está em cima está salvo, ou vice-versa. Então vamos lá. Aqui embaixo da pirâmide tem aquelas pessoas que têm um espírito de serviço, né? É aquela pessoa, não, como que você está finalizando a obra? Como que você está ajudando a pregar o evangelho? Aí a pessoa fala, não, eu sou um testemunho aonde quer que eu vá. Né? Tem essa história, né? Muitas são, muitas não são, mas tem bastante gente que fala isso, né? Então, a pessoa ela vai na igreja e, além disso, ela é um testemunho, ela tenta ser um testemunho, ela diz que é um testemunho aonde quer que ela vá. A maioria das pessoas da igreja estão aqui. Então, elas não estão, aqui embaixo, elas não estão dedicando muito tempo, não estão participando muito, ok? Depois tem aquelas que, além de ter um espírito de serviço, elas também doam recursos. Geralmente, essas pessoas, elas acham que elas estão aqui, no topo. Mas, na verdade, elas estão aqui. E eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Devemos, sim, doar recursos, fazer pactos, fazer, enfim, fazer tudo possível, né, que nos cabe aí para a finalização da obra, para pregar o evangelho. Então, tem essas pessoas que doam recursos também. Aí tem aquela, agora já começa a pessoa que se envolver mais, dedicar mais tempo. E aí tem aquela que, além de tudo isso, ela também tem um pequeno grupo, ela dá estudo bíblico, ela às vezes tem também um cargo na igreja, ou se ela não tem um cargo, ela ajuda quem tem cargo. Então, aquela pessoa que, está dedicando aí mais tempo do que esses outros dois grupos aqui. Aí tem também o missionário de tempo parcial, ou seja,
De repente ele dedica ali meio período da vida dele para a pregação do evangelho, para ajudar de alguma forma, para fazer um trabalho voluntário, não sei. E a outra parte para os trabalhos seculares normais da vida dele. Ok? Então aqui ele já está se envolvendo mais. Além disso, ele tem pequeno grupo, ele dá estudo, etc. E no topo da pirâmide, de novo, não estou dizendo que esse aqui está salvo, né? Mas tem aquele que é o missionário em tempo integral, ou seja, a pessoa acorda e dorme pensando como que eu vou ganhar almas para Cristo, como que eu vou fazer para mais pessoas conhecerem a Deus. Né? Ele dedica todo o tempo que ele tem pensando em como ele vai finalizar a obra. E eu esqueci de mencionar que aqui também tem aquele que vai na igreja aos sábados ou aos domingos. E ele vai, ele não se envolve, ele assiste o sermão e volta para casa, e às vezes não assiste nem a escola sabatina. Então ele está aqui. De novo, tem muita gente salva aqui, tem muita gente perdida aqui. Estamos falando de tempo de dedicação para a obra e para a finalização dessa obra. Porque se a obra jamais será concluída, a gente tem um problema aqui, gente. Olha o problema. Se a obra jamais poderá ser concluída, a não ser que os leigos, os 99% da igreja, unam os seus esforços ao de ministros e pastores para finalizar a obra, e hoje a gente está com isso aqui, com essa é a realidade, a gente tem um grande problema, não tem ou não tem? Como que a gente faz, então, para do dia para a noite? A gente precisa de velocidade, não precisa? Precisamos apressar. Como que a gente faz para do dia para a noite, esse grupo aqui estar aqui no topo da pirâmide? Todos os grupos estarem aqui no topo. Virar essa pirâmide de ponta cabeça. Para 99% da igreja agora ser um missionário em tempo integral. Para todos os membros da igreja, aqueles que têm o espírito de serviço, aqueles que dão recurso, aqueles que dão estudo bíblico, do dia para a noite, eles podem se tornar missionários em tempo integral. Para quê? Para concluir a obra. Qual é a solução? Qual é a solução? E a solução divina chama-se evangelismo empresarial. Evangelismo empresarial. Eu vou explicar. Mas antes de eu explicar, eu quero dizer uma coisa, que existe uma separação na nossa mente. Existe uma separação dizendo aqui, olha, trabalho é trabalho, religião é religião. Negócio é negócio. Deus é Deus. Profissão é profissão. Igreja é igreja. Tem ou não tem essa separação? A gente nasce aprendendo isso. Religião é religião, negócio é negócio. Não vamos misturar as duas coisas. Então olha o que acontece. Olha o que acontece. A gente fica de segunda a sexta, pelo menos 40 horas na semana, se você trabalha 8 horas por dia, 40 horas na semana, a gente está andando para um lado. Aí chega na sexta-noite, ou sábado, vamos pregar o evangelho. Dá 2 passos para cá. Então, de novo aqui. A câmera vai sofrer comigo aqui. Então, você dá 10 passos para um lado, negócio, negócio, negócio secular, negócio, negócio. Chega na sexta, pregar o evangelho. Segunda-feira, mais 10 passos. Negócio, negócio secular, acabou aqui a parede. Sexta-feira, sábado, pregar o evangelho. Aonde que eu vou chegar assim, gente? Andando 10 passos para um lado e 2 para o outro. 10 para um lado, 2 para o outro. 10 para um lado, 2 para o outro. Onde que eu vou chegar? Não sei, o meu negócio deve prosperar aí, né? Mas o evangelho não. Eu estou dedicando 40 horas por semana para o meu negócio secular. Lembra lá da citação? E 2 dias na semana, quando muito, porque a maioria da pirâmide ali você viu que nem isso faz,
Quando muito, 2 dias na semana eu estou pregando o evangelho. Ou um dia na semana eu estou ajudando a dar um estudo bíblico, estou me envolvendo na igreja, etc. Quando que a obra vai ser terminada dessa forma? Nunca. Então, essa separação na nossa mente, que negócio é negócio, religião é religião, está destruindo a nossa família, está destruindo a nossa vida, está destruindo a igreja, está destruindo os planos de Deus para finalizar a obra nessa terra. Quando eu entendi isso, e eu vou desenvolver mais esse assunto, quando eu entendi isso, minha vida mudou. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto. Então, quando alguém, hoje, se um menino de 18 anos, um jovem de 18 anos, fala assim, olha, mãe, pai, eu quero trabalhar para Deus. Decidi, quero trabalhar para Deus. Quero dedicar todos os meus dons e talentos para Deus. O que geralmente a mãe, o pai, ou o pastor, ou o tio, ou o professor, geralmente, o que eles falam? Quando a pessoa fala, eu quero trabalhar para Deus. Alguns poucos que estão aqui podem me ajudar agora. Vai ser o quê? Pastor. Ou o quê? Ah, não, eu não quero ser pastor. Dá outra opção. Obreiro. Mas olha, eu não quero essa área, eu quero a área da saúde. Não. Enfermeiro ou médico, obrigado. Então, gente, a gente pega todas as profissões e o cara fala que quer trabalhar para Deus. E a gente fala, vai ser pastor? Ah, tá bom, tá na dúvida, vai ser obreiro? Ah, quer saúde? Tá bom, então é médico. Ou enfermeiro. Gente, essa filosofia está matando a igreja. Está destruindo a nossa vida espiritual. Está destruindo o evangelismo na igreja. Nós não vamos terminar a obra a menos que mudemos esse conceito. E para isso eu vou te dar apenas uma. Vou te dar mais, na verdade, mas só com uma eu já consigo derrubar e já consigo resolver esse assunto. Religião e ocupação, ou seja, profissão, não são duas coisas separadas. São uma. Parábolas de Jesus, 187. Vocês entenderam o que eu estou acabando de ler? Você que está aí assistindo no YouTube, você entendeu o que você acabou de ler aqui? Religião e profissão não são duas coisas separadas. São uma. Mas no nosso estilo de vida a gente separa isso. Então, e quando a gente vai pelas igrejas, aí a gente pergunta, estamos pregando o evangelho a todas as nações? Sim. Estamos falando de Deus? Sim. Aí daí você pergunta, quem está dando estudo bíblico? Geralmente é 1, 2, 3, no máximo 5% da igreja. Então, queridos, olha, isso aqui é libertador, essa citação. Religião e ocupação não são duas coisas diferentes, são uma. Mais uma, em todas as partes da terra devem se estabelecer hospitais, escolas, casas publicadoras, recursos afins para o quê? Para a consumação da sua obra. Veja, negócios diversos para a consumação da obra. Diz aqui também, não precisamos de homens. Olha só, veja se você é um homem ou uma mulher de visão estreita. Porque nós não precisamos de homens que tenham visão estreita, que restringam a obra em lugar de expandi-la. Ou que sigam o lema, religião é religião, negócio é negócio. Continua. A obra do evangelho não deverá depender unicamente dos ministros. Cada alma deve ter um papel ativo na causa de Deus. Então não devemos depender só dos pastores, eles não vão conseguir só eles fazer isso, é impossível. Precisa dos outros 99%.
Mas, em vez disso, quantos em nossas igrejas vêm e vão como uma porta em suas dobradiças, não se sentindo responsáveis pelo andamento da obra, não se interessam na salvação das almas por quem Cristo morreu, eles não sonham em tecer sua religião com seus negócios. Negócios e religião, evangelismo empresarial. Eles dizem, religião é religião, negócios são negócios. Eles acreditam, essas pessoas de visão estreita, acreditam que cada um tem sua esfera própria e os deixam separados. Mas, em qualquer que seja o chamado do cristão, ele tem um trabalho a fazer para o Senhor, que é representar Cristo para o mundo. Qualquer que seja a nossa ocupação, qualquer que seja a nossa ocupação. Qual é a sua ocupação? Você é alfaiate, você cuida da limpeza, você é mecânico, advogado, engenheiro, médico. Qual é a sua ocupação? Qualquer que seja a nossa ocupação, devemos ser missionários, tendo como nosso objetivo principal a conquista de almas para Cristo. Se este não é o nosso interesse, nós roubamos a Deus em nossa influência, tempo, dinheiro e esforço. Uau! Podia acabar aqui, né? Poderíamos acabar aqui. Gente, devemos tecer o nosso trabalho com a nossa religião. Em qualquer ocupação devemos ser missionários. E se a gente não fizer isso, não é que você, não, tudo bem, não quer fazer, tudo bem. Não. Deus está falando, se você não fizer isso, você está roubando, eu estou roubando Deus na minha influência, tempo, dinheiro e esforço. Queridos, para que aquela pirâmide, para que os membros da igreja do dia para a noite, para aquelas pessoas na base da pirâmide que são um testemunho onde quer que forem, que dão estudo bíblico, que ajudam com doações, para que todas essas pessoas, do dia para a noite, elas virem missionários em tempo integral, elas devem transformar o seu negócio em um ministério. Transformar a sua empresa em um ministério. Essa é a solução. É isso. É isso que Deus está nos falando. Raul, mas como assim, Raul? Como que eu vou transformar a minha alfaiataria, a minha loja de mecânica? Eu sou advogado, como que eu vou transformar? A minha profissão não tem nada a ver. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. Como que eu vou transformar isso em algo para salvar almas? Em algo para finalizar a obra? Vou te dar alguns exemplos aqui. Essa loja de pneus do Chile é o maior revendedor, a maior loja de pneus no Chile. E sabe para que ele desenvolveu essa loja de pneus? Não foi para vender pneus. Foi para evangelizar, em primeiro lugar. Lembra que dizia ali a outra citação? Nosso primeiro objetivo deve ser a conquista de almas para Cristo. Senão você vai estar roubando a Deus. É isso que diz aqui. E ele entendeu isso. E ele construiu uma loja de pneus para evangelizar. Como que ele faz isso? Primeiro, ele tem vários departamentos na loja. E um departamento, inclusive, é um departamento missionário. Cada cliente que vai na loja recebe um DVD evangelístico. Ele distribui por semana 6.000 livros Caminho a Cristo. Porque cada cliente que ele vai lá, ele dá um livro em todas as suas lojas, é uma rede. Tem um departamento missionário com 14 missionários. Tem um departamento que visita as casas, que são os colportores. Imagina isso? E, gente, isso por causa de uma empresa. Uma empresa que decidiu fazer do seu negócio, o seu foco principal, a evangelização. E o que acontece lá, olha só, na sua parte física. Detalhe, essa empresa tem batizado mais pessoas, esse negócio tem batizado mais pessoas
do que várias igrejas combinadas na sua região. A pessoa chega para trocar o pneu, para trocar o óleo, e ele se depara com um banner. Um banner com um salmo, não sei que salmo que é esse aí, mas é um salmo. Ao invés de posters de mulheres nuas, né, ou coisas de futebol, não sei o que tem aí nas mecânicas geralmente, aqui tem um salmo, em letras garrafais. Ali, sinais dos tempos do fim. Outro banner. Lá aqui não tem a foto, mas na recepção, atrás da secretária, tem a tábua dos 10 mandamentos. Na sala de espera, literaturas da igreja. E banners com os 8 princípios de saúde. Então, gente, olha só, é uma empresa que eu estou falando, que está batizando mais gente do que muita igreja. Por causa de uma empresa. E aqui ainda Deus abençoou essa empresa de tal forma que ela é a maior revendedora de pneus do país, do Chile. Religião e ocupação não são duas coisas separadas, são uma. Na Colômbia, tem uma organização com vários negócios abaixo dela, por exemplo, uma padaria, que no saco de pão eles imprimem: eu sou o pão da vida. E cada pão que entra na casa de alguém todos os dias está também levando a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E eles imprimem diversos versos no saco de pão. Outro lugar, uma clínica de vida natural. Sábados à tarde eles vão fazer massagens na praça, de graça. E aí falam, olha, no restaurante tal, que também é de um outro irmão, lá vocês vão ter aulas de culinária. Vocês podem ir lá, então um manda cliente e pessoas para o outro. E essas pessoas elas vão sendo impactadas. Ela vai trocar o pneu, recebe um caminho a Cristo. Vai na praça, recebe uma massagem. Vai na clínica de vida natural, aprende a culinária saudável, também ganha alguma literatura. E esse estilo de vida desses cristãos, e no caso cristãos adventistas aqui, ela vai sendo impactada e Cristo vai sendo glorificado, vai sendo mostrado através da vida dessas pessoas. A glória de Deus vai sendo mostrada. Tem uma outra empresa também que faz um trabalho com as prostitutas da cidade, recuperando elas para a sociedade. E todas elas, agora essas empresas da Colômbia, estão se juntando e fazendo um restaurante só para moradores de rua. Com garçom e tudo. Não é aqueles roupão, não. É com garçom e tudo. Elas estão fazendo isso. Gente, 3, 4, 5 empresas estão fazendo isso. Imagine se todas as empresas, de todos os membros, entendessem isso, todos os membros entendessem isso, e todas as empresas, de repente, virassem um centro de influência, um canal para finalizar a obra, um canal de evangelismo. Que impacto isso teria no mundo? Nosso objetivo é, sim, transformar ministérios em negócios e negócios em ministérios. Esse é o objetivo de Deus. E como que uma empresa precisa ser? E quando eu digo empresa, eu estou dizendo também ministério. Eu vou falar sobre isso amanhã, né? Porque a gente esquece que ministério é empresa, muitas vezes, né? Aí cai no outro erro, no outro extremo, de achar que só porque é ministério não precisa de organização, não precisa fazer tudo dentro da lei, não precisa ser, aqui eu vou falar sobre lucrativo, autossustentável, né? Então, o que uma empresa, ou seja, um ministério, precisa ser? Precisa, primeiro, evangelizar. É para isso que existe. A empresa é só uma fachada. Nós temos empresas de fachada. Mas o nosso objetivo principal é evangelizar. Então, primeiro objetivo da empresa é evangelizar. Com o quê? Com princípios bíblicos. Ou seja, a empresa precisa ser missionária.
Segundo, a empresa precisa ser uma bênção para a sociedade onde ela está. Um exemplo disso é aqui, né, onde nós estamos aqui. Está sendo uma bênção aqui para os vizinhos, né? Está acontecendo aqui encontros, uma igreja aqui praticamente já formada, enfim. Uma bênção para a sociedade, o bairro, a cidade onde você está. Não precisa ser algo grandioso, mas sim local. Essa é a segunda coisa. E terceiro, sim, precisa ser lucrativa, precisa ser autossustentável. Isso é como uma empresa ou um ministério seria o ideal, né? Seria o ideal que fosse. Então, a empresa é apenas um meio para finalizar a obra. Não é um meio para você fazer qualquer outra coisa, né? Para você ter coisas, para você ser independente financeiramente, não sei. Né? Para você comprar coisas, isso aí pode até acontecer como consequência. Mas o objetivo principal deveria ser evangelizar. Como que a gente evangeliza? Vocês viram ali um exemplo, né? Através da estrutura física, nesse caso ali, tinham banners na parede, tinham coisas ali na sala de espera, e aí cada negócio tem que pensar, né, na sua realidade. Mas dá para evangelizar com a estrutura física, quando a pessoa entra nas paredes, no balcão, etc. Também com ações com clientes, né, que você pode visitar, você pode falar, você pode dar literatura, você pode dar DVD, você pode convidar para alguns eventos da empresa. Então, ações com clientes e ações para a comunidade, né? Voltando àquela questão de ser uma bênção para a comunidade. O que você está fazendo para a comunidade? Então, dessa forma, você vai ser bênção, né? O Luqui acabou de falar aqui sobre Abraão, né? Sede bênção aonde você for. Então, a sua empresa precisa ser uma bênção. Ah, Raul, mas eu trabalho, eu sou CLT. Ok. Então, vai ser primeiro, se você quer ser CLT, porque lá em Deuteronômio 28, 13, se eu não me engano, diz lá para sermos cabeça e não cauda. Eu creio, e principalmente com os escritos, e entendendo como que era o plano para Israel, todos deveriam ser empreendedores em Israel. O ideal de Deus é que sejamos empreendedores, ou seja, sejamos os donos das nossas próprias empresas. Mas eu sei que isso é praticamente impossível, né? Todos serem, ok. Então, se você vai trabalhar para alguém, que seja para uma empresa que tem isso aqui como objetivo principal. Então, você pode trabalhar aqui, por exemplo, nessa empresa, né? Onde estamos aqui no Projeto Restaure. Pode trabalhar para a minha empresa, por exemplo, Viva. Pode trabalhar para Novo Tempo, para um hospital adventista, não sei. Para empresas que entendem isso aqui. Ou empresas de irmãos da igreja. Ah, Raul, mas eu trabalho lá na Petrobras, não sei. Numa empresa que não entende isso. Ok, Deus pode estar te preparando para que você vá para uma outra empresa ou tenha a sua própria empresa. Então, não está errado vocês trabalharem lá, mas você não vai conseguir fazer isso aqui. Né? Aí você vai cair naquilo lá, vou ser um testemunho aonde quer que eu vá. Né? E que muitas vezes o cara lá fica 20 anos na empresa, o cara não sabe nem que você era cristão, não é verdade? Não acontece isso? Então, o ideal de Deus é que sejamos cabeça e não cauda, e que trabalhemos numa empresa assim, que pensa assim. Para terminar, gostaria de meditar aqui em Mateus 25. Mateus 25 tem 3 parábolas, né? 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens. E vocês conhecem a história, não vou ler aqui as 3 parábolas, mas vocês conhecem a história de que nessa parábola haviam 2 grupos de pessoas. As prudentes e as imprudentes. As prudentes, elas tinham azeite extra, não é verdade? E as imprudentes não tinham azeite extra. E todas dormiram esperando o noivo. Todas dormem esperando o noivo.
E quando elas acordam, as que têm azeite extra, as prudentes, elas conseguem esperar mais um pouco ali, o noivo chegar. E as imprudentes, o que elas tiveram que fazer? Tiveram que voltar para a cidade para comprar mais azeite. No que elas voltam para comprar mais azeite, ou para pegar mais azeite, o noivo chega e elas ficam de fora. E aí, quando elas tentam entrar nas bodas, o noivo diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. E os discípulos não entenderam muito bem essa parábola, e aí eles perguntam para Jesus ali: Senhor, explica direito isso aí. E aí, no verso 14, Jesus começa com uma palavra que é pois, ou porque. Ali, então, por isso que eu estou aqui subentendendo que os discípulos não entenderam direito essa parábola. E aí Jesus tenta explicar, então, contando outra parábola, porque ele começa com a palavra porque, ou pois, em algumas traduções. E aí ele começa a falar a parábola dos talentos. Um homem se ausentou do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E aí ele se ausenta, e aí ao voltar, o que acontece? Quando ele chega para o que deu 5 talentos, o que ele fala? O de 5 talentos fala: olha, Senhor, o Senhor me confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. E aí ele fala: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí para o de 2 talentos acontece a mesma coisa. O Senhor me deu 2, está aqui mais 2, 4. Muito bom, servo bom e fiel, etc. E aí, quando chega porque ele deu 1 talento, ele fala: olha, sabe o que aconteceu? Eu estava com medo, eu receoso, eu escondi na terra o talento. Está aqui o seu talento, só 1. E aí ele falou: olha, você sabia que eu sou, que eu ceifo onde não semeei? Né, que eu ceifo onde não semeei, que eu junto, etc, etc. Ele fala tudo aqui, mas fala o seguinte, que se você sabia que eu era dessa forma, por que você então não fez como os outros 2 servos, né? Você não multiplicou os talentos. E daí o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Então aqui tem 2 grupos novamente. No primeiro, as prudentes e as imprudentes, tinham azeite e não tinham azeite. Agora, os que usam os seus talentos, usam os seus dons para multiplicar, usam os seus talentos, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas empresas, por que não? Para quê? Para a glória de Deus, para o seu Senhor ficar feliz, para cumprir a obra que Deus lhe deu, e um grupo que não usa os seus dons e seus talentos para isso. Mas não termina aí. Tem mais uma parábola, que é a parábola do grande julgamento, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, eis que ele se sentará no trono de sua glória. E ele vai separar uns dos outros, como os pastores separam os dos cabritos das ovelhas, e as ovelhas à tua direita e os cabritos à tua esquerda. E as da sua direita ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestistes, enfermo, me visitaste, preso, foste me ver. E aí então de novo aqui tem 2 grupos, os salvos e os perdidos, as ovelhas e os cabritos. E os salvos perguntam então: mas quando que o senhor estava nu? Quando que a gente foi te visitar? Quando que a gente deu de comer? Quando que a gente deu de beber? Ele fala: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E os perdidos falam: mas Senhor, quando que a gente te viu nu? Quando que a gente não foi te visitar? Quando vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim é que vocês não fizeram. O que está acontecendo aqui então, gente? O que eu quero fechar esse assunto aqui?
Existem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que usam seus dons, seus talentos, seu tempo, seu dinheiro, suas empresas, para a glória de Deus, para amparar o nu, para amparar o enfermo, para cuidar das pessoas, para ser uma bênção para os clientes, para ser uma bênção para a sociedade, para ser uma bênção para o seu bairro, para a sua igreja e para a sua cidade. E existe um grupo de pessoas que pensam, não, religião é religião, negócio é negócio. E não usam os seus dons, seus talentos, tudo que tem, tudo que pode, seu dinheiro, suas empresas, seus funcionários, para a glória de Deus, para finalizar a obra, para apressar a vinda de Cristo. E esse grupo que usa os seus dons, seus talentos, etc., é o grupo que tem o azeite extra, que tem o Espírito Santo. E os que não estão usando estão a ponto de se tornar o grupo sem o azeite. E esse grupo com o azeite, e esse grupo que usa seus talentos, estará à direita naquele grande dia. E por quê? Porque eles estão amparando nu, cuidando dos enfermos, foste me visitar na prisão. Eles estão usando todos os seus dons, todos os seus talentos, as suas empresas, os seus negócios, para apressar a vinda de Cristo, para finalizar a obra. Em que grupo você quer estar? Em que grupo você está hoje? Você tem usado a sua profissão? Você tem usado os seus dons, seus talentos para apressar a vinda de Cristo? Ou você está nesse grupo que quando Cristo vier, você vai falar, receoso, escondi o seu talento? Porque as palavras para esse servo, ninguém quer ouvir. As palavras para esse servo foi, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. O êxito. O êxito em qualquer atividade requer um objetivo definido. Aquele que deseja conquistar verdadeiro êxito na vida deve manter em vista constantemente esse objetivo digno de seus esforços. Esse objetivo é proposto diante dos jovens e adultos também de hoje. O propósito assinalado pelo céu de pregar o evangelho ao mundo nesta geração é o mais nobre que se pode apelar a qualquer ser humano. Isso abre um campo de ação a todo aquele cujo coração foi tocado por Cristo. Qual é seu objetivo? Qual é o objetivo da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida? O que você está fazendo com a sua profissão? Porque o propósito assinalado pelo céu de pregar o evangelho ao mundo nessa geração é o mais nobre que você pode fazer com esse dom, com esse talento. Como, Raul, que eu sei então? Como que eu sei o que eu vou usar para Deus? Como que eu vou usar para Deus? E aí eu termino com essa, para você descobrir aqui a sua meta definida, o seu ministério. Aqui estão os seus dons naturais, é aquilo que você nasceu, aquilo que Deus te deu, aquilo que você é bom, que você já nasceu com isso, e todos têm pelo menos uma coisa, não vai falar que você não tem, porque é mentira. Aqui está aquilo que você, nessa esfera está aquilo que te motiva, que você gosta de fazer, que te tira da cama, ok? Porque tem coisas naturais que a gente não gosta muito de fazer, mas tem coisas já que a gente ama fazer. Então a gente deve unir algo que são dons com coisas que a gente ama fazer com um objetivo de evangelizar. Lembra o objetivo que a gente leu antes? E aí você descobre qual é essa interseção. Quais são seus dons naturais que também são paixões e que você pode usar para evangelizar. E aqui está, nessa interseção, aqui está a sua meta definida, aqui está o seu ministério.
É para isso que você nasceu. Está aqui, ó. Pegar o seu dom, o seu talento, com aquilo que te move, aquilo que você gosta, para evangelizar. Aqui está o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele possa te mostrar, se você ainda não sabe, qual é o seu ministério. E que você use isso para apressar a vinda de Cristo nessa terra e para finalizar a sua obra. Que Deus te abençoe.